de novo, uma coisa que eu já até falei no canal, do jeito que vocês estão falando, a coisa não tem como ter acontecido, né? Porque retornamos nessa questão ali da conveniência, né? Foi uma divergência que eu tive justamente em 2022 e se eventualmente, onde exatamente eu discordava de Deus na questão de colocar as pessoas em risco e tal, em relação à fala dos mandamentos. Então vamos lá. Não, duas coisas diferentes. Uma coisa é se eu falar 10 mandamentos e as pessoas têm proteção, e outra coisa é se eventualmente eu não obedecer os mandamentos e se as pessoas têm proteção ou não. E aí que tá. Segundo vocês, quando vocês falam sobre a questão de arrependimento, não, peraí. A questão é se eventualmente eu obedeço os 10 mandamentos e eventualmente as pessoas têm proteção. Porque se eventualmente elas preferirem se escandalizar, não tem arrependimento nenhum, apenas se eventualmente a proteção se estendesse. Se elas eventualmente acabarem se escandalizando de alguma forma contra isso, eventualmente motivadas por outras pessoas, e pode ser uma preferência delas justamente porque elas podem preferir o pecado, essa é justamente uma questão que se acontecesse eu não concordo, não teria arrependimento nenhum. Porque eu não. A proteção eventualmente não se estenderia às pessoas. E esse pensamento foi tido. Essa possibilidade foi considerada. Então, primeiro ponto. Segundo, se eu não obedecer os mandamentos, e aí eventualmente há uma possibilidade maior de não haver proteção, nós temos que pensar umas coisas aqui um pouco diferentes. Aí é uma questão lógica. Como é que eu me arrependi de eventualmente, no caso, não colocar as pessoas nesse caso em risco? E segundo e aí que tá. E depois eu teria que eventualmente fazer a pregação na igreja, veja bem. Depois eu tenho que fazer a pregação. E apenas depois, e essa é a história que se conta, né? Que apenas depois eu teria mudado a opinião. E, se foi o caso, é isso, porque eu considerei essa possibilidade um pouco mais quando eu eventualmente fui fazer a tentativa de pregação em 2022, embora eu não tivesse certeza que isso deveria ser feito. Mas como eu já estava lá, eu falei, poxa, é uma possibilidade que isso aconteça. Ah, mas você concorda? Não, nunca concordo, não acho a melhor forma. Talvez eventualmente isso tenha que fazer, talvez haja uma sensação, talvez haja até uma fonte de dever bíblica e tudo mais. Acontece o seguinte, se eu mudei a opinião depois, como é que eu mudei a opinião antes? Se eu mudei de opinião lá no momento da pregação, e esse é o argumento de vocês, como é que eu teria mudado de opinião antes, aqui em casa, por exemplo, antes de ir fazer a pregação? E isso teria que ter acontecido antes, já que daí eu teria tentado a pregação depois disso. Eu teria que, eventualmente, pensado nisso, sobre a questão de mesmo colocar as pessoas em risco, e depois de ter ido fazer a pregação, eu teria que ter convencido disso e daí ter feito a pregação. E depois sair para fazer a pregação. Por que só no momento em que eu fui fazer a pregação específica é que eu teria mudado de opinião para colocar as pessoas em risco, eu não obedecendo os mandamentos? Eu não teria que eventualmente ter pensado nisso antes. Se eventualmente eu só cogitei mudar de opinião depois, então eu não tinha me arrependido antes. Então esse arrependimento em relação a isso não aconteceu. Se fosse assim, a minha opinião já tinha que estar fixa lá. Eu já teria que sair para fazer a pregação com a opinião caracterizada, com a opinião definida. Eu já teria que ir decidido. Né? Como é que eu só mudo a opinião lá? Se mudo, porque não mudei exatamente. Não entendo que foi dessa forma, mas enfim. Vamos que. Ou pelo menos cogitei mais fortemente isso. Mas justamente, se eu cogitei mais fortemente, ou mesmo se eu mudei de opinião depois, então não posso ter mudado de opinião antes. Se eu não mudei de opinião antes, então não me arrependi. Em relação à questão de, de, de não obediência a mandamentos e mesmo assim pregar, não tem como, porque como é que eu mudei minha opinião depois? Então não faria sentido, né? Não teria lógica. A questão da obediência dos mandamentos. Só que a obediência dos mandamentos é uma coisa um pouco diferente, porque depende da opinião das pessoas. Dependeria de como elas eventualmente reagiriam a isso. Então, fica esse complemento do canal.